Vamos orar nesse instante, pedir que Deus fale ao nosso coração. Senhor amado, muito obrigado por esta noite, por mais um domingo em Tua casa, em Tua presença. Vem, Senhor, abençoar as nossas vidas, falar ao nosso coração e que o Teu Santo Espírito fale a nós nessa noite mais uma vez. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem mexe com construção sabe que em muitos dos casos é muito melhor construir a casa do zero, de baixo, do que reformar. Não poucas vezes nós lidamos com problemas de reforma, porque acabamos tendo que derrubar aquilo que já foi feito e reconstruir sobre uma base que nós não temos ciência como foi estabelecida. Certamente você que fez, que fará ou que está fazendo algum tipo de reforma ou construção, sabe muito bem dos dilemas que é mexer com esse negócio. Para aqueles que constroem, os desafios de levantarem um bom e sólido fundamento, mas sobretudo para aqueles que reformam, tentar descobrir a engenharia que foi utilizada em casas por vezes totalmente desalinhadas, em pisos de vários níveis, em esquadros fora de lugar e coisas desse tipo, certamente é uma grande dor de cabeça. Quantas vezes nós começamos a mexer em alguma coisa pensando que vai ser uma pequena reforma e de repente a casa está toda de pernas para o ar porque tudo está precisando ser modificado. Quando a gente lida com reforma, nós vamos perceber que é exatamente quando chega o inverno, quando chega a umidade, que as goteiras, que as infiltrações começam a aparecer e aí a gente se dá conta de quão problemático é o local onde nós estamos. A verdade é que as tempestades e os maus tempos sempre revelam alguma coisa. E elas servem para revelar especialmente como está alicerçada a nossa casa. Nós ouvimos na infância aquela velha historinha dos 3 porquinhos e o lobo mau. Você já ouviu? Hoje conta aos filhos, aos netos ou talvez aos bisnetos. Jesus não vai contar a história de 3 porquinhos, mas vai contar a história de 2 homenzinhos que fizeram uma casa muito semelhante aos porquinhos na sua ilustração didática. E é curioso porque eu quero começar do fim para o começo. Quando a gente chega no versículo 28 ao 29, nós vamos perceber que todos estavam maravilhados da maneira como Jesus ensinava. Ele pregava conceitos e assuntos de uma profundidade gigantesca, porém com uma simplicidade sem igual. Semana passada, pregando lá no Cabo de Santo Agostinho, quando terminou o culto, um presbítero me chamou e perguntou assim: como é que a gente faz para pregar coisas difíceis para pessoas simples? E eu disse a ele: pregue para o simples, que o doutor vai entender. Pregue para aquele que não tem muito conhecimento de maneira simples, que é aquele que tem muito conhecimento, que é versátil em conhecimento, entenderá a mensagem. Porque se você fizer o inverso, o outro vai entender, mas o simples não entenderá. É curioso que Jesus utiliza esse método em todo o seu ministério. Em alguns momentos ele fala por parábolas, e essas parábolas eram confusas para os que não temiam a ele, por causa do conceito central que era utilizado, mas mesmo assim, até mesmo as suas parábolas eram simples. Eram exemplos do campo, da vida cotidiana, da pescaria, da construção, da natureza, das aves, do céu, do pescador, do agricultor, do boi. Ele sempre utiliza conceitos simples para ensinar lições profundas. Nós acabamos de ler aqui há pouco Provérbios fazendo a mesma coisa. Salomão, de todos os reis que já passaram pela terra, a Bíblia diz que foi o mais sábio, versátil em conhecimento e escreveu sobre tudo que você possa imaginar. A Bíblia nos registra apenas algumas coisas que Salomão escreveu, mas lá em Crônicas nós temos a menção de que Salomão escreveu sobre muitas outras coisas. E qual era a maneira que Salomão aplicava os princípios da vida? Maneira simples. O texto que nós lemos agora há pouco, há 4 coisas na terra. E ele fala 4 coisas que são sábias, 4 coisas depois que são grandes. Fala sobre o soberbo. Ele sempre utiliza menções simples. O exemplo da formiga, o exemplo do cavalo, o exemplo do galo. Ele vai utilizar imagens que são típicas da sua época. A mesma coisa Jesus faz aqui.
Nós temos um grande sermão pregado por Cristo, de Mateus capítulo 5 até agora o fim do capítulo 7. Nós temos inúmeras lições, cada verso com uma profundidade gigantesca. Aqui, rapidamente, nós fizemos 35 mensagens. Mas imagine receber esse ensino do próprio Cristo. Imagina ouvir estas recomendações da boca do próprio Senhor. Imagina o ressoar de suas palavras no ouvido daqueles que estavam ali atentamente ouvindo tudo aquilo que ele falava. Se nós que somos miseráveis, pecadores, limitados, conseguimos edificar alguém com uma mensagem que não é nossa, imagina o próprio Deus comunicando a sua verdade revelada. Como seria o sentimento daqueles que estavam ali? O final do Sermão do Monte vai dizer que quando ele acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas de sua doutrina. Todos estavam encantados ao ouvir aquilo. Isso é típico do ensino de Cristo, porque em Lucas capítulo 24 a gente vai encontrar a mesma coisa. Lembra os dois discípulos no caminho de Emaús? Jesus se apresenta a eles, conversa com eles, começa a explicar a eles por que foi necessário Cristo vir, morrer e ressurgir. Quando entra na casa deles, eles partem um pão, Jesus desaparece. Eles reconhecem que ali estava Jesus. E uma expressão muito típica que aparece naquele texto, que eu gosto muito, é quando eles dizem assim: o nosso coração ardia quando ele falava conosco. E eles voltam para Jerusalém para anunciar que viram Jesus ressuscitar. Sabe qual é a ideia? Enquanto Jesus ensinava a eles, o coração deles pulsava mais forte. Ardia, queimava. Aquelas palavras ressoavam na cabeça e no coração deles como algo poderoso, jamais visto e ouvido antes. Era assim que eles se sentiam. A mesma coisa acontece agora no fim do Sermão do Monte. Todos estavam maravilhados após ouvirem Jesus. E quando chega no verso 29, vai dizer assim: porque ele as ensinava como quem tem a autoridade, não como os escribas. Havia escriba, ou muitos escribas, de um conhecimento vasto da Bíblia Sagrada. Os escribas eram versáteis. Eles conheciam, melhor dizendo, a lei do Senhor. Eles conheciam toda a Bíblia. Os escribas traduziam, os escribas faziam as cópias. Eles tinham conhecimento da lei muito acima do que qualquer outra pessoa que pudesse existir naquela época. Não havia ninguém com maior conhecimento bíblico do que aqueles que eram responsáveis por traduzir a Bíblia, por copiar a Bíblia, por criar leis, por interpretar a Bíblia Sagrada. Eles eram conhecedores. Só que, mesmo diante destes homens que estavam totalmente voltados para o ensino das Escrituras, o texto nos diz que eles estavam maravilhados com o ensino de Cristo, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, não apenas como quem dominava um conteúdo, mas quem tinha autoridade para falar sobre aquilo. É assim que termina o Sermão do Monte, com as pessoas maravilhadas do ensinamento de Cristo Jesus. Mas o que é que Jesus ensina na parte final deste sermão? Após tantas coisas que ele nos falou, o que é que ele termina então, ou como que ele termina o seu sermão? Ele termina então do verso 24 ao verso 27, falando sobre dois construtores e sobre dois fundamentos. Ele agora vai nos falar sobre como que, através da construção, nós podemos aprender a alicerçar melhor a nossa vida. Por quê? Ele vai nos dizer que todo aquele que ouve as suas palavras e não pratica, vai ser comparado a um homem insensato. Jesus falou tudo isso que a gente já refletiu nessa série Ser é o Bastante ao longo de 35 domingos. Tantos ensinos, que se fosse para refazer os sermões, certamente eu teria que dobrar a quantidade de páginas, porque nós haveríamos de achar muito mais ensino nesse texto tão rico. Mas agora Jesus está dizendo, não adianta de nada vocês ouvirem tudo isso se vocês não praticarem. Não vai adiantar de nada vocês receberem todas estas informações se não houver mudança, se não houver transformação, se não houver um desejo de mudar de dentro para fora. Vocês serão como um homem insensato. Não vai adiantar. Então aqui ele começa a nos mostrar sobre um alicerce. Então eu queria meditar nessa noite com os irmãos sobre uma pergunta, sobre qual alicerce você está construindo.
Em primeiro lugar, todo cristão autêntico conhece o verdadeiro fundamento. O versículo 24 fala sobre aquele que ouve, e o versículo 26 também é aquele que ouve. Um pratica, outro não pratica. Só que a ideia aqui é aquele que conhece o verdadeiro fundamento e por isso pratica a sua palavra. Ora, todo o Sermão do Monte vai lidar com essa dualidade entre aqueles que conheciam a Deus e praticavam a sua palavra e muitos que conheciam, mas não estavam nem aí para a sua palavra. Afinal de contas, o Sermão do Monte, lembrando de novo, não foi escrito ou não foi proferido para pessoas que não estavam interessadas em Cristo. Esse sermão é proferido para os seus discípulos. Havia uma multidão de discípulos que acompanhavam a Cristo. Então ele está falando para crente. Ele está falando para pessoas que de fato seguiam a ele. Só que mesmo em meio a estas pessoas que seguiam a ele, haviam aqueles que se iludiam com os falsos profetas, haviam aqueles que não davam um bom testemunho, é o caso de Sal da Terra, Luz do Mundo. Haviam aqueles que pecavam com os seus olhos, haviam aqueles que quando iam jejuar, faziam para aparecer, haviam aqueles que quando iam orar, faziam para serem vistos pelas demais pessoas, usando vãs repetições. Haviam daqueles que não adulteravam, mas no seu coração estava o adultério, que não matavam para cumprir o sexto mandamento, mas que chamavam de tolo seu irmão. Então perceba que todas as instruções que são dadas no Sermão do Monte são para aquele grupo que servia ou que seguia de perto os passos de Jesus. Pessoas que se auto-intitulavam cristãs, que estavam seguindo o Mestre, mas que a vida nem sempre estava tão alinhada como o Senhor Jesus agora estava ensinando que fosse. Então, o cristão autêntico conhece o verdadeiro fundamento. Essa é a primeira lição que o versículo 24 nos mostra. E aqui a gente vai encontrar a semelhança entre os dois construtores. Primeiro, nós temos a semelhança no tipo de casa. Tanto no verso 24, quanto no verso 26, não faz menção de ser uma casa diferente, apenas sobre a construção da casa. Além disso, nós vamos perceber que havia uma semelhança quanto ao local escolhido para a construção. E a mesma coisa acontece com a semelhança sobre as circunstâncias enfrentadas depois da construção. Aí fala sobre a chuva, a tempestade, o vento. São duas casas semelhantes, no mesmo contexto, com o mesmo clima, sujeitas às mesmas intempéries do clima. O que é que vai agora revelar estas casas? O alicerce. Como será revelado? Quando vierem os tempos maus. Por isso que as tempestades, elas servem para revelar o nosso alicerce. E a pergunta é, sobre qual alicerce nós estamos construindo? A nossa vida, a nossa família, o nosso temor ao Senhor. Sobre qual alicerce nós temos construído também a nossa fé? No tempo de Cristo, irmãos, as casas eram bastante frágeis, devido ao tipo de material utilizado, material muito comum, que era feito por barro, por palha e às vezes madeira. Por isso que quando você chega lá em Marcos, se você puder lá ver o texto comigo, Marcos capítulo 2, você vai encontrar uma menção de alguém que queria ser curado e levaram esse homem até Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 4. Deixe-me conferir aqui. Aqui. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Aqui nós temos um pequeno detalhe histórico de como era o tipo de casa daquela época. O texto não está preocupado em mostrar o tipo de casa. A preocupação do texto é mostrar a cura que Jesus operou sobre um homem enfermo. Mas um pequeno detalhe que Marcos registra nos mostra que as casas não eram tão fortes e resistentes e tão blindadas como por vezes as nossas casas hoje são. Porque quando uma multidão se aproxima de Cristo com um homem doente,
ou melhor dizendo, quando os amigos se aproximam de Cristo com um enfermo, mas uma multidão estava ao redor da casa, não podendo ele entrar pela porta principal porque a multidão apertava e estava tumultuando, não dava passagem, a ideia é essa, ninguém queria largar fora o seu lugar, eles deram um jeito de subir na casa com o paralítico, abriram o eirado e desceram por ali aquele homem. Algo que os historiadores vão comprovar como sendo um método comum, porque as casas eram frágeis, eram cobertas por palhas, as paredes eram de barros. Então era muito fácil, inclusive, conforme diz Mateus 6,19, haver ladrões, salteadores. Era fácil de roubar estas casas. Não havia um sistema de segurança, não havia um concreto. É bem verdade que nessa época nós já temos muitas grandes construções de rocha, de pedra, inclusive de encaixes. Tinha sim. Mas as casas simples, de pessoas simples, não tinha essa estrutura, era barro e palha mesmo. Jesus agora vai falar sobre aqueles que constroem, não a casa física, mas ele vai utilizar o exemplo dos que constroem uma casa física para falar sobre a nossa vida espiritual com ele. Para falar sobre o quão nós estamos alicerçados nele. Então, sobre qual alicerce nós estamos construindo? O cristão autêntico, ele conhece o verdadeiro fundamento. Ele conhece o seu Deus. Ele já ouviu todas as palavras que Jesus disse até agora e sabe muito bem diferenciar o que é certo do que é errado. Segundo, todo cristão autêntico constrói sua casa sobre um verdadeiro fundamento. Quando o versículo vai nos falar, então, sobre o homem que é prudente. E o texto, então, nos diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas quando chega no versículo de número 26, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Primeiro vem o prudente, depois vem o insensato. Aqui nós vamos perceber, queridos irmãos, a diferença sobre o que conhece, o que constrói, sobre o verdadeiro fundamento e aquele que não conhece o verdadeiro fundamento e constrói sobre palha, sobre areia, sobre aquilo que não pode dar sustentação. É importante lembrar, irmãos, que Jesus não quer fazer aqui uma distinção entre o pagão e o cristão. Isso pode ser aplicado, é claro. Só que ele está se dirigindo a pessoas que estavam ao seu lado, mas que ainda assim poderiam ter construído uma casa totalmente insegura. Ele vai nos mostrar a diferença agora sobre o homem que é sábio e sobre o insensato. Boa parte das vezes, o insensato está atrelado àquele que não teme a Deus. Você vai ver isso lá em Provérbios, por exemplo. A menção do homem justo, do homem sábio e do insensato. Normalmente, o insensato é alguém que não teme a Deus. Mas a gente vai encontrar algumas referências bíblicas de pessoas que eram crentes, mas foram insensatas. Muitas. O próprio Davi foi um deles. Moisés, em alguns momentos, Abraão foi insensato. Nós temos muitos momentos da história onde o povo de Deus foi insensato e imprudente em algumas atitudes que tiveram. Então, veja como que a Bíblia Sagrada fala sobre o sábio. Salmos 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. Temor do Senhor é princípio da sabedoria. Mesma coisa que vai nos dizer Provérbios 1,7. Só que em Salmos 111,10, nós temos um acréscimo àquilo que Salomão nos fala em Provérbios. Revela prudência todos os que o praticam. Pratica o quê? O temor? Sim, temor para com a palavra. Temor para com o Senhor da palavra, temor para com a lei desse Deus. Então, a Bíblia Sagrada vai nos falar sobre a diferença do homem sensato, do homem prudente, para o homem ímpio que não teme a Deus. Veja também Provérbios 12, versículo 15, quando fala sobre o insensato. Diz assim, Provérbios 12, versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Diz também o sábio, que no juízo a boca do insensato não terá palavra. Provérbios 12, 15 e depois Provérbios 24, versículo 7.
Mas abra também o texto que nós acabamos de ler agora na nossa reflexão, na liturgia, Provérbios 30, versículo 24 ao 26. Lemos agora há pouco esse texto. Provérbios 30, 24 a 26. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Então, até aí, esse texto, nós temos depois os gafanhotos, né? E nós temos o geco. Mas a ideia que eu quero chamar a sua atenção aqui é sobre os arganazes. O que é o arganazes? É o que a gente conhece hoje, como sendo mocó. Naquela época, era um pequeno roedor, menor até mesmo que o mocó que a gente conhece. E ele, o preá também, mas é porque o preá não tem rabo, esse tem. Esse aqui que a Bíblia Sagrada fala, era um pequeno roedor que vivia entre as pedras. Era certamente um animal caçado naquela época, como até hoje é costume as pessoas caçarem, né? O preá, o mocó e outros animaizinhos assim, que são roedores. Este aqui, a Bíblia considera o Salomão, falando sobre a sabedoria, como sendo um animalzinho sábio. Ele não quer lidar com a questão de se o animal tem sabedoria ou não, porque a gente já viu que esse é um aspecto que somente o homem tem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e somente nós temos capacidade de raciocínio, de pensar, de planejar, tudo mais. Os animais não possuem isso, mas eles têm algumas habilidades também dadas pelo Senhor. A questão maior aqui de Salomão não é lidar com até que ponto o animal pode ter sabedoria e inteligência, mas ilustrar como que pequenos seres, mesmo desprovidos da imagem da semelhança do Senhor, da sabedoria humana que foi dada somente a nós, conseguem construir uma casa em um local seguro. Para ilustrar o quê? A prudência, a sabedoria de estar bem alicerçado e bem guardado contra todo mal. Agora, nós vamos perceber que em Mateus capítulo 7, Jesus vai falar exatamente sobre aqueles que constroem em um alicerce sólido, um alicerce firme, para que não seja surpreendido com as tempestades, com as intempéries do tempo que certamente vão vir. E é curioso porque fala sobre o sensato e o insensato. A casa é a ideia a mesma, o ambiente é o mesmo, mas o alicerce é diferente. Agora, as circunstâncias também são as mesmas. Ou você acha que dificuldades só chegam para um não crente? Nada chega na sua casa também. Só o não crente fica desempregado? Não. O crente também fica desempregado. Só o não crente pega briga no casamento? Não. O crente também pega briga. Não deveria, mas discute. Natural. Só o não crente passa por angústias, ansiedade, por depressão, por medo, às vezes pânico. Não. O crente também adoece. Adoece fisicamente, adoece emocionalmente e pode adoecer até mesmo espiritualmente, ficar frio na fé. O mesmo sol que chega para o não crente vai raiar na sua janela 5 horas da manhã. A mesma chuva que cai sobre a terra, que abençoa o terreno do não crente, vai cair sobre a terra do crente e vai abençoá-lo de igual maneira. Há coisas que são comuns a todas, aquilo que a gente chama de graça comum, que é para todos os homens, mas também as aflições da vida que são para todos. Só que o que vai fazer diferença é exatamente o momento das adversidades. É na hora que a tempestade chega que a casa do justo mostrará ser diferente da casa do insensato, daquele que não teme a Deus, daquele que não está bem alicerçado diante das dificuldades. Por isso, então, agora no versículo 25, nós vamos perceber uma terceira lição, que todo cristão autêntico tem sua casa preservada porque está sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
que seria essa rocha? Jesus utiliza uma ilustração comum, vívida daqueles dias, sobre a construção, sobre a casa, mas o que ele quer agora ensinar, no fim de todo esse sermão, é: construam a vida de vocês, construam tudo aquilo que vocês desejam, façam suas idealizações, tenham seus projetos, mas não façam fora de mim. Para onde nós iremos, vai dizer Pedro, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus olha para Pedro e pergunta: o que é que as pessoas dizem a meu respeito? Pedro diz: uns dizem que tu és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Simão Barjonas, não foi sangue, nem foi carne que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, que te revelou. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha, a afirmação de Pedro, não é Pedro não, sobre esta rocha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Pedro vai dizer: olhe para a rocha, ele é a rocha. A rocha que os construtores rejeitaram, essa veio-se a pedra de esquina e pedra angular. A menção que Cristo quer ensinar com tudo isso é: nenhum homem será completamente feliz, nenhum homem conseguirá viver de maneira prudente, construindo uma casa sobre outro alicerce que não seja em mim. O próprio Cristo se apresenta como a rocha. Que os discípulos, após ouvirem tudo isso, deveriam construir bem a sua vida. Por isso que todos ficaram extasiados, maravilhados, porque ele ensinava com alguém que tinha autoridade. Ele estava falando de algo que lhe era próprio. Então, o cristão verdadeiro, cristão genuíno, terá a sua casa segura e firme, porque alicerçou sobre a rocha, que é Cristo. O Salmo 127, versículo 1, vai nos mostrar como que nós devemos ter cuidado com a construção de nossa casa. E ele vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A mesma ideia é utilizada em Salmo 127, para falar da construção física, mas a aplicação espiritual. Não adianta de nada vocês construírem belas casas, palacetes, se o Senhor não estiver presente. Não vai adiantar de nada vocês terem um bom engenheiro, um bom arquiteto, se vocês não fundamentarem a vida de vocês no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. As tempestades, irmãos, elas vão aqui prefigurar provas, dificuldades que nós vamos enfrentar e que vão chegar. Nós vamos encontrar tribulação na vida de Jó, vamos encontrar tentação na vida de José, vamos encontrar o luto na família, tanto de Jó quanto de Davi em determinado momento. Vamos ter que passar por situações de morte, como também situações difíceis que a Bíblia Sagrada vai narrar que muitos, ou se não todos os personagens passaram e enfrentaram. Só que o que vai diferenciar uma casa da outra será exatamente sobre o alicerce que ela está construída. Então as tempestades, elas de fato servem para revelar os nossos alicerces. Por isso, eu queria concluir chamando você a abrir sua Bíblia no Salmo 1. Salmo 1, salmo que a gente conhece, decora, canta, e vamos cantar já já, sobre o que é que a Bíblia fala sobre esse aspecto. Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A tempestade vem a todos. O juízo final também virá a todos. Mas o que vai diferenciar será o alicerce aonde nós estamos construindo a nossa casa. Que nessa noite, irmãos, nós possamos aprender com tantos ensinamentos que já tivemos de Cristo em todo esse Sermão do Monte, a necessidade de nossa vida, de nossa família, de nosso casamento, de nossa comunhão com Deus, está bem alicerçada, bem nutrida. Você vai passar dificuldade, meu irmão. Não se iluda com os pregadores da prosperidade, dizendo que vai ser tudo mar de rosa. Não vai, não. Vai ter fel, vai ter dor de cabeça, vai ter problemas. Mas o que nos sustenta é Cristo. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses, né? Nós prosseguimos para o alvo. Nós olhamos para Cristo. Hebreus 2 vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé não está ou não pode estar baseada em nós mesmos, nos nossos prazeres, naquilo que a gente conquistou ou que a gente pode conquistar. A nossa fé deve estar firmada tão somente no Senhor. Ele é a rocha e nele nossa casa deve estar bem alicerçada. Que Deus nos abençoe e que nós possamos lembrar do Sermão do Monte como sendo aquilo que Jesus deixou para que nós orientássemos toda a nossa vida cristã, em todos os aspectos dela. Os 10 mandamentos são refletidos aqui no Sermão do Monte. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, pela tua instrução. Faz-nos, ó Deus, dia após dia, alicerçarmos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família no teu altar. Que as tempestades, que as dificuldades, que os ventos bravios não venham, Senhor, nos tirar de tua presença. Não venham nos afastar de ti. Que não seja enfermidade, que não seja desemprego, que não seja excesso de trabalho, que não seja cônjuge, que não seja filhos, absolutamente nada, Senhor. Que nada venha nos tirar de tua santa presença. Que nós possamos estar de fato firmados no Senhor e na tua palavra. E que assim nós possamos superar os ventos, as tempestades e estarmos inabaláveis para a glória do teu santo nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.